Ele travou a porta do quarto, mas a coisa entrou mesmo assim, sem abrir nada. Era a terceira noite antes que Marcos percebesse que não estava realmente sozinho naquele apartamento antigo, jazendo esquecido no 304 do edifício dos Andradas. Até então, as paredes de reboco descascado, o cheiro de cupim e mofo encravados nos cantos, tudo parecia apenas resultado do descaso de décadas. Nenhum dos indícios apontava para algo além do abandono urbano típico do centro. Mas naquela madrugada, às 3h17 exatas, a sensação de peso sobre o peito o acordou com brutalidade. O romano digital da cabeceira piscava o horário em vermelho fosforescente e quase imóvel, como olhos atentos cravados nele. Marcos levantou com o coração batendo frenético, atravessou o quarto até a porta, travou as duas fechaduras de ferro com força quase raivosa, empurrou a cômoda de madeira aos trancos para bloquear qualquer tentativa física de intrusão. Checou a janela, trincos no lugar, fita adesiva vedando cada fresta, tudo seguro. Voltou para a cama. Era racional demais para se entregar ao medo, amaldiçoando mentalmente a própria fragilidade, quando sentiu junto à nuca um sopro gelado vindo de algum ponto que não existia. O cheiro da madrugada mudou. Houve um instante, quase imperceptível, em que o ar pareceu denso, úmido e carregado de um aroma com notas de terra molhada e carne suada. Ele se encolheu, tentando ignorar a sensação do lençol esquentando demais, enquanto algo, invisível, parecia caminhar lentamente pelo assoalho de tábua corrida, rangendo onde não deveria haver peso. Não ouviu passos, mas sentiu uma pressão tão real quanto qualquer presença humana. Nessa noite, começou a registrar todos os mínimos detalhes: hora do evento, sensação, física, temperatura do ambiente anotada em digital, resultados das gravações de áudio do celular deixado em cima do criado mudo. Tudo parecia normal pela manhã, exceto o fato de que, sempre, o relógio de cabeceira mostrava exatamente 3h17 quando ele despertava. As primeiras semanas no apartamento haviam sido marcadas pela urgência financeira. Marcos, recém-divorciado e com metade de suas economias drenadas pelo processo judicial, aceitou o valor absurdamente baixo do aluguel sem questionar muito. O edifício de 1942 exalava história por cada parede rachada, cada janela de madeira empenada, cada luminária pendurada por fios expostos que corriam pelas paredes como veias varicosas. A corretora, uma mulher apressada de salto alto batendo nos degraus de mármore rachado da escada, mencionou casualmente que o apartamento estava vago fazia meses. Marcos pensou na economia mensal e assinou o contrato na mesma tarde. Agora deitado na cama com o corpo tenso e os olhos fixos no teto manchado de umidade, começava a entender que alguns descontos vêm acompanhados de custos invisíveis, pagos em parcelas de sanidade. A rotina dos dias seguintes se estabeleceu com uma normalidade perturbadora. Marcos trabalhava em casa como analista de sistemas freelancer, passando horas diante da tela do notebook, tentando se concentrar em códigos e planilhas enquanto sua mente divagava compulsivamente sobre o que acontecia todas as noites no mesmo horário. Instalou duas câmeras de segurança, uma apontada para a porta, outra para o canto do quarto, onde a sensação de presença parecia mais intensa. Comprou uma tranca adicional, dessas com corrente reforçada que hotéis usam, e passou a usá-la religiosamente antes de dormir. Vedou a janela com fita isolante preta, verificou cada fresta do assoalho procurando buracos que explicassem correntes de ar. Tudo racional, tudo mensurável, tudo dentro do reino da lógica que Marcos usava como escudo contra um mundo que insistia em desmoronar ao redor dele desde o divórcio. Mas a racionalidade começou a rachar quando, ao revisar as gravações das câmeras na manhã seguinte, encontrou apenas estática digital, precisamente das 3h15 às 3h25. Antes e depois, imagens nítidas. Durante aqueles 10 minutos cruciais, apenas neve eletrônica e chiado. O áudio captava somente um zumbido grave, contínuo, que fazia os dentes doerem quando reproduzido em volume alto. Marcos formatou os cartões de memória, reinstalou os aplicativos, trocou as câmeras por modelos diferentes. O resultado permaneceu idêntico. Foi na sexta noite que a paralisia veio. Marcos acordou no horário de sempre, mas desta vez o corpo não respondia a comando algum. Os olhos, abertos, fixos no teto, capazes de movimento lateral, mas sem força para piscar completamente. O pânico inundou cada célula quando percebeu que nem mesmo gritar era possível. A garganta travada, o ar entrando e saindo em golfadas rasas e insuficientes. Então viu a sombra. Não era uma ausência de luz, mas uma presença de escuridão, algo que parecia sugar a luminosidade ao redor e se adensar no canto esquerdo do quarto, entre o guarda-roupa antigo e a parede manchada. A forma não tinha contorno definido, oscilava como fumaça densa demais para dissipar e
movia-se com intenção clara na direção da cama. Marcos tentou mover os dedos, virar a cabeça, qualquer coisa que quebrasse a paralisia. Mas o corpo permanecia morto do pescoço para baixo, enquanto a mente gritava em desespero silencioso. A temperatura despencou. Ele viu a própria respiração condensar em nuvens de vapor que subiam lentas e pesadas. A sombra alcançou a beirada da cama. Marcos sentiu o colchão afundar ligeiramente, como se alguém se sentasse ali, e o cheiro de terra molhada misturado a algo adocicado e podre invadiu suas narinas. Durou eternos 5 minutos até que, tão repentinamente quanto começou, a paralisia se desfez. Marcos saltou da cama, acendeu todas as luzes, verificou mais uma vez as fechaduras. A porta permanecia trancada, a janela vedada, a cômoda no mesmo lugar onde a empurrara horas antes, e ainda assim sabia com certeza absoluta que algo havia estado no quarto com ele, algo que não precisava de portas ou janelas para entrar. Na manhã seguinte, exausto e tremendo mesmo sob 3 camadas de cobertores, Marcos fez a primeira ligação que jurou nunca fazer. Marcou consulta com psiquiatra, Dr. Henrique Sampaio o recebeu em consultório de paredes bege e diplomas emoldurados, ouvindo pacientemente o relato entrecortado sobre as noites, as gravações corrompidas, a paralisia e a sombra. Quando Marcos terminou, esperava ceticismo ou diagnóstico imediato de surto psicótico. Ao invés disso, o médico inclinou-se para frente, dedos entrelaçados sobre a mesa, e perguntou com voz medida quantas horas Marcos dormia por noite, há quanto tempo, se havia histórico de transtornos de ansiedade na família. A conclusão veio embrulhada em termos técnicos: estresse pós-traumático do divórcio, privação de sono crônica, episódios de paralisia do sono amplificados por ansiedade generalizada e uma receita de antidepressivos com propriedades sedativas. Marcos pegou o papel, agradeceu e nunca preencheu a receita, porque sabia, com uma certeza que transcendia lógica ou diagnóstico médico, que o problema não estava em sua mente. Estava no apartamento 304. Estava naquele espaço específico do universo onde algo quebrou as regras e permaneceu quebrado. A tentativa de fuga veio naturalmente. Marcos reservou quarto em hotel barato a 8 quarteirões do edifício, empacotou mochila com o essencial e saiu determinado a dormir uma noite inteira pela primeira vez em semanas. O quarto do hotel cheirava a desinfetante industrial e tinha manchas suspeitas no carpete, mas possuía algo que o apartamento não oferecia mais: a promessa de normalidade. Ele travou a porta, empurrou cadeira contra a maçaneta, checou embaixo da cama e dentro do armário, tomou banho quente prolongado, tentando lavar a tensão acumulada. Deitou às 22 horas, determinado a dormir cedo e fugir do horário maldito. Acordou às 3h17 com a mesma sensação de peso sobre o peito, o mesmo frio cortante, o mesmo cheiro de terra e decomposição. A forma escura estava ali, comprimida entre a cômoda do hotel e a parede, observando-o com atenção que não precisa de olhos para ser sentida. O coração de Marcos afundou junto com qualquer esperança restante. Não era o apartamento, era ele. Fosse qual fosse aquela coisa, havia se fixado não no espaço, mas na pessoa. Ele era o território invadido. Ele era a porta que permanecia aberta, independente de quantas fechaduras instalasse no mundo físico. Passou mais 3 noites em hotéis diferentes, cada uma terminando exatamente da mesma forma, drenando as últimas economias em fugas inúteis. No 5º dia, voltou para o 304. Se não podia escapar, precisava entender. Rafael apareceu na porta do apartamento numa tarde de quinta-feira, trazendo pizza fria e cerveja morna. Velho amigo da faculdade que Marcos evitava desde o divórcio por puro orgulho, mas a solidez da amizade antiga venceu o isolamento quando Rafael, sem ser convidado, simplesmente apareceu dizendo que estava preocupado porque Marcos sumira das redes sociais e não respondia mensagens fazia semanas. Marcos tentou manter aparências, mas o amigo enxergou além da fachada, as olheiras fundas demais para a simples insônia, as mãos tremendo ao segurar o copo, o jeito como os olhos de Marcos desviavam compulsivamente para o canto do quarto, mesmo em plena luz da tarde. Rafael perguntou diretamente o que estava acontecendo e Marcos, exausto demais para mentir, contou tudo. Esperava descrença, talvez sugestão gentil de procurar ajuda profissional, no máximo oferta educada de emprestar dinheiro para a mudança. Ao invés disso, Rafael ficou quieto por longo minuto, girou a garrafa de cerveja entre as mãos e disse algo que Marcos não esperava, que acreditava nele, que situações inexplicáveis acontecem e a racionalidade nem sempre alcança os cantos mais escuros da realidade, mas que precisava considerar seriamente se continuar ali era sustentável. A conversa terminou com Rafael sugerindo internação voluntária, apenas algumas semanas em ambiente controlado para descansar e ganhar perspectiva. Marcos
Marcos agradeceu a preocupação e pediu que o amigo fosse embora. Naquela noite, pela primeira vez, considerou seriamente a possibilidade de que todos estivessem certos e ele estivesse perdendo a sanidade. Mas foi Dona Eulália, a vizinha do 302, que Marcos via apenas de relance nos corredores escuros, quem trouxe a primeira pista real. Ela bateu à porta numa manhã de sábado, carregando pote de vidro com bolo de fubá ainda morno, desculpa transparente para iniciar conversa. Tinha 76 anos, cabelos brancos presos em coque apertado, olhos pequenos que perdiam pouco. Sentou-se na cadeira da cozinha sem ser convidada e foi direto ao ponto. Perguntou se Marcos estava tendo problemas para dormir. Ele congelou com a xícara de café a meio caminho da boca e o silêncio foi resposta suficiente. Dona Eulália suspirou fundo, cortou o pedaço generoso de bolo e começou a falar. Contou que o apartamento 304 tinha o que ela chamava de histórico problemático, alta rotatividade de inquilinos que nunca ficavam mais de 6 meses, alguns saindo no meio da noite, deixando pertences para trás. Contou que ela mesma morava ali havia 40 anos, viu inquilinos irem e virem, todos com a mesma expressão de exaustão terminal nos rostos antes de partir. E então, baixando a voz, como se as paredes pudessem ouvir, mencionou Vicente, o homem que morou no 304 em 1987, homem quieto e educado que perdera a esposa num acidente de carro e nunca se recuperou. Vicente começou a se envolver com coisas que Dona Eulália preferia não nomear diretamente. Livros estranhos, velas, círculos desenhados no chão que os vizinhos viam quando ele deixava a porta entreaberta. Dizia que estava tentando falar com a esposa, trazê-la de volta de alguma forma. E então, numa manhã de agosto, o encontraram enforcado na viga do quarto. Dona Eulália pausou, mexeu o açúcar no café que não estava bebendo e completou. O problema é que Vicente trouxe algo antes de morrer, algo que ficou mesmo depois que ele se foi. Os inquilinos seguintes relataram exatamente o que Marcos experimentava. 3:17, presença, frio, paralisia. Ela terminou de contar, levantou-se e saiu deixando Marcos sozinho com a certeza crescente de que não estava lutando contra a alucinação ou breakdown nervoso, mas contra algo que Vicente invocou e não conseguiu controlar. A pesquisa na biblioteca municipal ocupou 3 dias inteiros. Marcos solicitou jornais antigos de 1987, encontrou pequena nota no caderno policial de 15 de agosto. Homem encontrado morto em apartamento do centro. Polícia investiga suicídio. Nenhum detalhe adicional, nenhuma menção a rituais ou objetos estranhos. Procurou no arquivo digital do cartório. Certidão de óbito de Vicente Almeida Cardoso, 52 anos, morte por asfixia mecânica, sem investigações subsequentes. Mas foi numa estante empoeirada de livros doados que Marcos encontrou algo útil. Volume encadernado de relatos ocultistas dos anos 80. Capítulo inteiro dedicado a rituais de invocação e seus perigos. O autor, um antropólogo fascinado pelo tema, descrevia em detalhes clínicos como pessoas desesperadas tentam contatar entes queridos falecidos e como essas tentativas frequentemente abrem brechas para entidades que não são os mortos procurados, mas algo que se aproveita da brecha aberta entre mundos. Essas entidades se fixam em locais específicos, alimentam-se de energia emocional, medo, desespero, exaustão e permanecem indefinidamente a menos que sejam ativamente removidas. O livro não oferecia soluções, apenas advertências. Marcos fotografou as páginas relevantes, devolveu o volume e saiu da biblioteca com peso ainda maior no peito. Vicente não trouxe a esposa de volta. Trouxe algo que assumiu a forma do vazio deixado por ela, e esse vazio estava agora fixado no 304, alimentando-se de cada novo inquilino que cometia o erro de ficar. Na 14ª noite, Marcos cometeu um erro que custou quase tudo. Desesperado por alívio, contatou o padre de paróquia próxima. Explicou a situação em termos vagos o suficiente para não soar completamente insano. Padre Augusto, homem na casa dos 60, com expressão permanente de fadiga compassiva, concordou em fazer bênção no apartamento. Chegou numa tarde chuvosa carregando aspersório com água benta, estola roxa sobre os ombros, pequena Bíblia preta desgastada pelo uso. Percorreu cada cômodo, aspergindo água e recitando orações em latim que ecoavam estranhas nas paredes descascadas. Marcos observou com mistura de esperança e ceticismo, querendo acreditar que rituais católicos tradicionais pudessem desfazer o que Vicente havia começado décadas atrás. Padre Augusto terminou, fez o sinal da cruz sobre Marcos e foi embora com promessa de retornar se necessário. Naquela noite, Marcos deitou-se com confiança frágil de que talvez finalmente conseguisse dormir em paz. Acordou, às 3:17 como sempre, mas desta vez a presença estava furiosa. Objetos voaram da estante, batendo nas paredes com força que deixou
deixou marcas. O quarto esfriou tão violentamente que gelo começou a formar-se nas bordas da janela. A forma escura não ficou no canto, avançou diretamente sobre a cama, e Marcos sentiu pela primeira vez mãos invisíveis apertando seu pescoço, frias como carne de cadáver, pressionando com força crescente até que pontos escuros começaram a dançar em sua visão. Lutou inutilmente contra o que não podia segurar. Conseguiu finalmente rolar da cama e arrastar-se até o corredor. Porta se abrindo sozinha quando sua mão alcançou a maçaneta. A presença não o seguiu além da soleira, mas a mensagem estava clara. Resistência só piorava as coisas. Dr. Henrique ligou 3 dias depois, voz cuidadosamente neutra, perguntando como Marcos estava e se havia preenchido a receita. Marcos, ainda com marcas roxas no pescoço, que tentava esconder com gola alta, disse que estava tudo sob controle. O psiquiatra pausou, respirou fundo e revelou que havia entrado em contato com o proprietário do edifício, expressando preocupação sobre a saúde mental do inquilino do 304, sugerindo que talvez medidas mais severas fossem necessárias se Marcos continuasse recusando o tratamento. A traição queimou. Henrique estava construindo caso para internação compulsória, coletando evidências de que Marcos era perigo para si mesmo. Marcos agradeceu friamente pela ligação e desligou. Olhou ao redor do apartamento que se tornara prisão, calculou friamente suas opções. Podia sair e quebrar o contrato perdendo o depósito e pagando multa que não tinha como cobrir. Podia aceitar a internação e passar semanas dopado em hospital psiquiátrico enquanto todos concordavam que ele enlouquecera, ou podia ficar e tentar alguma forma de coexistência com o que habitava aquele espaço. Nenhuma opção era boa. Todas terminavam em rendição de algum tipo. Rafael apareceu novamente 5 dias depois, chegando sem avisar com 2 sacolas de mercado e expressão determinada. Confessou que tinha sumido porque não soube lidar com a situação, que passou a semana sentindo-se covarde e péssimo amigo, e que voltou, disposto a ajudar de verdade da forma que Marcos precisasse. Conversaram pela primeira vez com honestidade completa. Marcos contou sobre Vicente, sobre Dona Eulália, sobre a bênção desastrosa. Rafael ouviu sem interromper, e quando Marcos terminou, o amigo fez uma pergunta simples. O que Marcos realmente queria? Vencer a entidade? Expulsá-la? Ou simplesmente sobreviver e seguir em frente? A pergunta perfurou direto ao centro do problema. Marcos percebeu que havia estado lutando sem objetivo claro, apenas reagindo com pânico crescente a cada manifestação. Não tinha plano real. Não sabia o que vitória significava nesse contexto. Rafael então sugeriu algo radical. E se ao invés de lutar ou fugir, Marcos tentasse comunicar-se? Reconhecer a presença diretamente, estabelecer algum tipo de contato, entender o que ela queria ou precisava? A ideia soava absurda e aterrorizante, mas também tinha lógica estranha. Todas as tentativas de resistência haviam falhado ou piorado a situação. Talvez abordagem diferente produzisse resultado diferente. Passaram a tarde planejando, e quando Rafael saiu ao anoitecer, Marcos tinha pela primeira vez em semanas algo que se aproximava de propósito. Dona Eulália bateu a porta novamente na tarde seguinte, desta vez sem bolo, sem desculpas. Sentou-se e foi direta. Ela sabia que Marcos estava planejando alguma coisa, via na postura dele a mesma determinação tensa que vira em outros inquilinos antes de tentarem confrontar o problema. Precisava confessar algo que carregava fazia anos. Quando Marcos se mudou, ela esperava secretamente que ele fosse forte o suficiente para limpar o apartamento, para finalmente fazer o que outros não conseguiram e remover a presença permanentemente. Usou Marcos como isca consciente, sabendo que ele seria submetido exatamente ao que todos os anteriores passaram. A confissão trouxe raiva, mas também compreensão estranha. Dona Eulália estava cansada de viver ao lado daquilo, de sentir a densidade mórbida sangrando pelas paredes compartilhadas, de ver pessoas chegarem com esperança e saírem quebradas. Ela não era vilã, apenas pessoa exausta, fazendo escolha moralmente dúbia na esperança de resolver problema que existia há décadas. Marcos não a perdoou, mas, entendeu, e quando ela ofereceu ficar no corredor durante a tentativa de contato que ele planejava, garantindo que alguém chamaria ajuda se algo saísse completamente do controle, ele aceitou. Precisaria de toda a aliança possível, mesmo as imperfeitas. A noite escolhida foi sexta-feira, 2 semanas antes do fim do prazo para rescindir o contrato sem penalidades máximas. Marcos passou o dia em preparação estranha. Limpou o apartamento completamente, abriu janelas para ventilar, trocou lençóis, arrumou objetos. Não por acreditar que limpeza física importasse para a entidade sobrenatural, mas porque precisava da ritualização, da sensação de controle sobre algo, mesmo que fosse apenas a arrumação de um espaço. Rafael chegou às 22 horas, verificou que Marcos estava determinado e não meramente desesperado, e posicionou
estacionou-se no corredor conforme combinado. Dona Eulália estava em seu apartamento, porta entreaberta, telefone com número de emergência já discado, aguardando apenas o último dígito. Marcos entrou no quarto, removeu todas as travas da porta, a corrente reforçada, as duas fechaduras, deixou até a cômoda de volta em seu lugar original. Tirou a fita adesiva da janela, desmontou as câmeras inúteis, removeu todas as proteções que construíra, todas as barreiras falsas que nunca impediram nada. Deitou-se na cama com luzes apagadas e esperou, coração batendo forte, mas mente estranhamente calma. Pela primeira vez em semanas, não estava fugindo nem resistindo, estava convidando. O relógio digital marcou 3h17 e a temperatura despencou como sempre, mas desta vez, Marcos manteve os olhos abertos e a respiração controlada. A forma escura começou a se condensar no canto familiar, sugando luz ambiente e tornando-se sólida demais para ser sombra. Marcos sentiu o medo instintivo subir pela espinha, mas forçou-se a permanecer imóvel, a não entrar em pânico. Quando a presença começou a se aproximar da cama, ele falou em voz alta, surpreendentemente firme. Eu sei que você está aqui. Eu vejo você. Sempre soube. A forma parou. O ar pareceu vibrar com a tensão súbita. Marcos continuou, palavras saindo sem planejamento consciente, apenas seguindo o instinto. Eu sei sobre Vicente. Sei que ele te trouxe, tentando encontrar alguém que amava, mas ela não está aqui. Ela nunca esteve. E Vicente se foi faz muito tempo. A temperatura caiu ainda mais, e Marcos viu sua respiração formar nuvens densas. Você não precisa mais ficar presa ao que ele deixou. Este não é mais o lugar dele. Não é meu lugar. Não é seu lugar. Podemos ambos deixar isso ir. A presença não respondeu com palavras. Entidades assim raramente o fazem. Mas Marcos sentiu mudança na qualidade do ar. Algo que se soltava gradualmente, como o músculo tenso finalmente relaxando. Continuou falando, reconhecendo a dor que Vicente deve ter sentido, a solidão que o levou a fazer o que fez, validando a existência da presença sem alimentá-la com medo. E lentamente, tão gradualmente que era quase imperceptível, a temperatura começou a subir. Não voltou ao normal, mas o frio cortante diminuiu para frescor tolerável. A forma escura permaneceu, mas a densidade hostil diminuiu, tornando-se menos opressiva, menos imediata. Marcos não soube quanto tempo passou falando no escuro, reconhecendo, validando, oferecendo despedida gentil. Eventualmente as palavras cessaram e ele simplesmente permaneceu ali, consciente da presença, mas não mais paralisado por ela. Quando finalmente olhou para o relógio digital, novamente marcava 4h32. Havia passado do horário. A forma ainda estava no canto, mas menos definida, menos presente. Marcos se levantou lentamente, caminhou até a porta, abriu-a. Rafael estava no corredor com olhos arregalados e Dona Eulália havia saído de seu apartamento, ambos claramente sentindo que algo mudara na qualidade da atmosfera. Marcos acenou que estava bem e ambos relaxaram visivelmente. Ele voltou para o quarto, deitou-se novamente e pela primeira vez em semanas, dormiu sem despertar até o sol entrar pelas janelas sem fita adesiva. As semanas seguintes trouxeram mudança sutil, mas fundamental. A presença não desapareceu. Marcos ainda sentia ocasionalmente o frio residual, ainda acordava às vezes com sensação de que não estava sozinho, mas a hostilidade estava ausente. O que permaneceu era algo mais próximo de coexistência incômoda. Dois ocupantes de espaço compartilhado que haviam chegado a acordo tácito de tolerância mútua. Marcos começou a dormir melhor, a recuperar o peso perdido. As olheiras foram gradualmente clareando. Conseguiu concentrar-se no trabalho novamente, entregar projetos dentro do prazo, reestabelecer contatos profissionais. Rafael voltou a visitá-lo regularmente e as conversas lentamente retornaram a assuntos normais. Futebol, política, planos para o futuro. Dona Eulália mencionou que o edifício todo parecia mais leve, menos opressivo, que ela mesma estava dormindo melhor pela primeira vez em anos. Marcos percebeu que a transformação não foi da presença, mas dele mesmo. Ele havia parado de resistir realidade que não podia controlar e encontrado forma de viver com ela. As portas trancadas nunca o protegeram porque a ameaça não estava do lado de fora. Estava entrelaçada com o espaço que habitava, e a única forma de neutralizá-la era reconhecê-la sem alimentá-la com medo. Uma transformação inesperada veio junto com a sobrevivência. Marcos desenvolveu sensibilidade nova para energias similares. Começou a sentir, ao entrar em certos edifícios ou quartos, a mesma qualidade densa do ar que aprendeu a reconhecer no 304. Via em rostos de estranhos no metrô a mesma exaustão que carregara durante as semanas piores e soube instintivamente que estavam lidando com algo parecido. Quando o conhecido casual mencionou em conversa que não conseguia dormir desde que se mudou para apartamento novo no subúrbio, Marcos ouviu os detalhes, o horário fixo de despertar, a sensação de presença, a paralisia, e soube
exatamente o que era. Ofereceu ajuda, compartilhou o que aprendeu, reconhecer sem alimentar, validar sem render, coexistir sem sucumbir. Alguns aceitaram o conselho, outros acharam que ele estava delirando. Mas os que aceitaram voltaram semanas depois com relatos de melhora gradual, de noites menos aterrorizantes, de presença que permanecia mas perdeu o poder de paralisar. Marcos percebeu que Vicente, sem saber, havia lhe dado algo além do tormento. Havia aberto percepção para a camada da realidade que a maioria das pessoas nunca acessa, e com essa percepção veio a habilidade de ajudar outros, presos em situações similares. Foi numa tarde de terça, 3 meses após a noite do confronto, que a mensagem chegou. Marcos estava respondendo e-mails de trabalho quando notificação apareceu. Mensagem de pessoa desconhecida em grupo de rede social sobre fenômenos inexplicados. O remetente, alguém chamado Juliana Carvalho de Curitiba, descrevia em detalhes precisos o que estava experimentando. Apartamento antigo, construído nos anos 40, 3 reis da madrugada, presença hostil, portas trancadas que não impediam nada. Os detalhes eram idênticos demais para coincidência. Marcos respondeu, e a troca de mensagens revelou mais similaridades. O edifício de Juliana foi construído em 1943. Tinha histórico de suicídio nos anos 80 envolvendo rituais. Os inquilinos rotavam com frequência anormal. Era o mesmo padrão, a mesma arquitetura temporal e energética. Marcos compartilhou sua experiência, ofereceu o que funcionou para ele. Reconhecimento sem confronto, validação sem alimentação, comunicação ao invés de resistência. Juliana agradeceu, prometeu tentar, e enquanto Marcos terminava de digitar instruções detalhadas, compreensão maior se formou. Vicente, no 304, não era caso isolado. Por todo o país, provavelmente por todo o mundo, pessoas desesperadas tentaram em décadas passadas alcançar entes queridos através de rituais que não entendiam completamente. E algumas dessas tentativas abriram brechas que nunca fecharam, deixando entidades fixadas em apartamentos específicos, edifícios específicos, esperando por inquilinos que fornecessem energia para se manifestar. A história de Marcos era apenas um fio numa teia muito maior, uma rede de locais assombrados não por fantasmas clássicos, mas por vazios conscientes deixados quando pessoas desesperadas tentaram desfazer a finitude da morte. Marcos olhou ao redor do apartamento 304, as paredes descascadas que agora pareciam familiares ao invés de ameaçadoras, o canto onde a presença ainda se manifestava ocasionalmente, mas sem hostilidade. Pensou em Vicente, em Dona Eulália, em Rafael e Dr. Henrique, em todos os inquilinos anteriores que fugiram antes de encontrar equilíbrio. Pensou nas portas que trancara obsessivamente, acreditando que segurança vinha de barreiras físicas, quando verdadeira segurança só chegou quando parou de trancar e começou a enxergar. As fechaduras nunca importaram porque a ameaça nunca esteve do lado de fora tentando entrar. Estava esperando dentro o tempo todo, não como invasora, mas como residente anterior que nunca partiu completamente. E a única forma de viver com isso era aceitar que controle é ilusão, que portas trancadas protegem apenas contra ameaças que respeitam leis físicas, e que os medos mais profundos não vêm de fora, mas habitam os espaços que ocupamos, nas paredes, nos cantos escuros e nas regiões não mapeadas de nossas próprias mentes. Respondeu mais algumas mensagens de Juliana, desejou-lhe força e voltou ao trabalho. Lá fora, o sol se punha sobre o centro degradado da cidade, lançando sombras longas através da janela sem fita adesiva. E quando a noite eventualmente chegou, que o relógio marcou 13h17, Marcos acordou brevemente com a sensação familiar de presença. Reconheceu-a silenciosamente e voltou a dormir. A coisa ainda estava lá, ainda entrava sem precisar abrir portas. Mas Marcos havia aprendido que algumas batalhas não se vencem lutando, apenas sobrevivendo com sanidade intacta. E às vezes, sobrevivência é vitória suficiente. Esta é a história real de um homem que descobriu que portas trancadas não protegem contra ameaças que não precisam de passagens físicas. E o que ele aprendeu mudou para sempre sua compreensão sobre o que realmente nos cerca quando acreditamos estar seguros. Inscreva-se para mais histórias de terror psicológico e casos inexplicáveis. Curta, se esta história te deixou inquieto. Comente qual foi o momento mais assustador, até onde essa história chegou, qual cidade, estado ou país você está, para que possamos compreender o quão longe o canal chega